Eu acho que todos vocês são capazes de identificar uma quebra da quarta parede. Quando um personagem encara diretamente para a tela do cinema, para um dentre infinitos espectadores espalhados ao redor do mundo, e mostra para estes espectadores que o que está assistindo não é vida real, não é história acontecendo, mas é uma encenação, é um faz de conta. Quebrar a quarta parede, porém, tem uma função muito clara, que é implicar o espectador dentro da narrativa. Tirar o espectador dessa passividade, colocá-lo em uma posição ativa, na qual pode ser constrangido, na qual pode refletir, na qual pode ser provocado. Mas, em uma última análise, a quebra da quarta parede não provoca resultados materiais no mundo. Ela é tão inofensiva quanto qualquer outra encenação, quanto qualquer outro faz de conta. Mas isso não é verdade na profissão de ator de aluguel, que é tipicamente japonesa, na qual um ator é contratado para interpretar uma pessoa na vida de outra pessoa, como se um ator fosse convidado para ser um substituto, para ser uma pessoa que vai preencher uma determinada lacuna, responder ou atender a um determinado sentimento meu. É exatamente essa história de Família de Aluguel, que acompanha a trajetória de um ator estadunidense, que é interpretado pelo Brendan Fraser, no Japão, à procura de um emprego que não encontra, ficando preocupado com seu status de imigrante e que acaba aceitando o convite de uma agência de atores de aluguel para justamente interpretar esses tipos, interpretar pessoas reais ou projeções de pessoas reais na vida de outras pessoas. Ele é convidado para interpretar um noivo em um casamento. Ele é convidado para interpretar um jornalista convidado para escrever uma biografia sobre um ator muito famoso, mas que foi esquecido. Ele é convidado para interpretar o pai de uma garotinha, a Mia, que precisa dessa figura paterna para ser capaz de se inscrever no colégio de elite que exige a figura de um pai. Todas essas vidas acabam sendo impactadas pelo trabalho de atuação de Philip. E ele, por consequência, também é impactado. Porque assim que nós assistimos a um filme sobre atuação, nós somos capazes de compreender o seu desenvolvimento ou até mesmo antecipar o seu conflito. Nós sabemos que em determinado momento a máscara vai precisar cair, seja literal ou figurativamente, mas a verdade vai precisar ser dita. E como a verdade vai ser dita, é um trunfo que a diretora Ricari guarda na sua manga. E é um trunfo que ela explora com muita inteligência, delicadeza e sensibilidade ao longo de um filme que é muito emotivo, mas não é excessivamente sentimental. É um filme que joga com algumas cartas muito seguras, mas ao mesmo tempo nos obriga a muitas outras reflexões. Uma dessas reflexões é o que significa de fato atuar. Porque se nós pensarmos de maneira clara, todos nós atuamos em algum momento das nossas vidas, porque todos nós fingimos, todos nós mentimos, seja para os outros, seja para nós mesmos, seja para proteger outras pessoas, seja para trapacear outras pessoas. Nós atuamos, nós mentimos. Mas a atuação profissional, em regra, ela, como toda forma de arte, é inútil. É inútil porque ela não provoca um valor comercializável dentro da sociedade. Ela pode provocar uma transformação emocional, ela pode provocar uma catarse, mas ela não provoca um valor objetivo. Diferentemente dessa atuação, que se torna útil porque ela é capaz de transformar a vida das pessoas com as quais Philip contracena ou contracena, porque eles não sabem que ele está interpretando. Eles acham que ele é quem de fato ele é, ou que ele diz ser. E o Brandon Fraser é um ator que é perfeito para esse tipo de papel, que é um papel muito sensível, com uma voz muito mansa e até mesmo com certo embaraço da sua própria personalidade. Sabe aquelas pessoas envergonhadas, às vezes, de abrir a porta e entrar numa casa? É como se ele interpretasse esse tipo de sujeito. Um sujeito que já está numa posição desfavorável porque está longe de sua casa, já não consegue se comunicar tão bem no país. E fica ainda mais por estar numa posição vulnerável. E o ator é tão bom que ele consegue transformar o ato de atuação num ato de elaboração. Ele faz com que cada uma dessas atuações, cada um desses relacionamentos que são construídos sob o falso pretexto, sirvam, na verdade, para preenchimento das lacunas que ele tem consigo próprio. A falta de uma figura paterna, a falta de uma filha,
a falta até mesmo de uma companheira. Ele consegue encontrar nessas pessoas que brevemente tateiam a sua vida, tangenciam a sua vida, aquelas pessoas que sente falta de fato. E o ator torna isso muito claro. Torna, inclusive, muito claro aquele brocado, que a atuação é a melhor profissão, porque permite que o ator interprete 1000 vidas. Aqui ele pode ser 1000 vidas. E essas 1000 vidas diferentes ensinam-no, preenchem-no, completam-no. Lembra muito, às vezes, encontros e desencontros, só que ali a incomunicabilidade encontra um igual, né, uma pessoa da mesma nacionalidade. Aqui não, a incomunicabilidade esbarra em algumas barreiras, a idiomática, a cultural, a barreira da atuação, que impede que ele seja de fato o que ele é. E o filme joga a luz em muitas questões importantes que merecem ser discutidas. Fala de problemas sociais no Japão, como ainda uma dificuldade de aceitação da sexualidade do outro, da homossexualidade do outro, ou mostra o Japão como um país excessivamente patriarcal, que exige a figura de um homem para que seja capaz de matricular a filha no colégio. Fala também da falta de reconhecimento profissional de um cara que contribuiu tanto tempo para a atuação e que agora simplesmente foi esquecido. E fala também da solidão, fala da figura desse homem que, em um país pequeno, mas com 50 milhões de habitantes, está sempre ou parece estar sempre sozinho dentro de uma multidão. E a direção é muito boa em sempre pegar um plano fechado do ator, expandir e nós podermos vê-lo em um plano mais aberto sozinho, esquecido, isolado naquele meio. E com muita doçura, com muita sensibilidade, Família de Aluguel acaba sendo um filme muito tocante. E eu acho que faltam dramas, dramas que convidam-nos não forçadamente, mas convidam-nos a refletir sobre as nossas próprias vidas, sobre as nossas próprias ausências, como o Philip tem a oportunidade de fazer quando atua neste filme. É uma pena que Família de Aluguel não teve campanha, não teve perna ou não conquistou os votantes para ter uma boa carreira na temporada de premiações. É um bom filme, doce, e para ele eu dou 4 estrelas em 5 e lembro que ele está entrando nos cinemas brasileiros na quinta-feira, então fica de olho que você pode ter a oportunidade de assistir na tela grande e espero se emocionar. De deixar aqui a sua curtida, comenta abaixo o que achou do filme ou da crítica, compartilha com os amigos cinéfilos, inscreva-se no canal e, se você estiver vendo isso até o dia 10 de janeiro, fica de olho que as matrículas para o Clube do Crítico estão encerrando o prazo terminativo do dia 10, que é o início das minhas aulas. Estou esperando vocês para falar de cinema escandinavo, começando com A Pior Pessoa do Mundo. E eu vejo vocês depois. Tchau.